Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado, perito, especialista em tecnologia da informação, e hoje eu quero falar sobre como detectar uma conversa que foi montada, editada. Imagina que você está sofrendo um processo, seja judicial, seja um processo administrativo, seja um processo civil, trabalhista, criminal, onde as provas são digitais. Cada vez mais nós que atuamos com perícia digital, seja perícia forense, seja assistência técnica de partes, nos deparamos com as diversas situações ligadas às provas digitais, documentos, PDFs, arquivos, atas, conversas, onde há impugnação da sua autenticidade, da sua integridade. A parte contrária não reconhece e diz que isso é falso. É nesses casos que a perícia é fundamental, então esse vídeo é para você que está passando uma situação dessa ou para você que quer atuar com perícia digital. Nós temos uma grande comunidade, 2 cursos importantíssimos, Perícia Forense Digital pela Cyber Experts e o Perícia em Identidade e Assinaturas Digitais e Eletrônicas. Aqui na descrição você pega o link, mas eu peço que antes você se inscreva. Assim você tem acesso a esse conteúdo que é exclusivo, o maior canal sobre direito e forense digital aqui do YouTube. Eu conto com você fazendo parte dessa comunidade, a gente troca ideias, experiências, colaboramos aí para aumentar a segurança digital para todos que querem atuar na área do direito e tecnologia. Essa é uma questão comum, razão pela qual eu quero aqui trazer alguns conceitos básicos, longe de exaurir essa questão ou utilizar todas as ferramentas e técnicas que nós adotamos no curso, mas trazer aqui uma breve, uma boa noção para vocês sobre como ocorre a adulteração, como detectar ali indícios de que houve um fake chat, uma conversa falsa e como produzir essa prova. É muito importante que em qualquer processo dessa natureza você esteja amparado por um assistente técnico. Nós atuamos desde a fase inicial, parecer sobre os autos, quesitos preliminares, acompanhamento do trabalho do perito do juízo, contra-laudo, de maneira a obter o melhor resultado para o cliente. Nós vimos aí um vídeo que reverberou de um advogado no júri ali contestando uma conversa por WhatsApp, demonstrando que ela poderia ser feita, muito perspicaz, muito válido isso. Isso trouxe sim uma comoção para os jurados. A prova técnica bem produzida, ela é a linha tênue que separa uma pessoa de ser condenada ou não. E muitos achismos e presunções hoje do Estado podem fazer com que você também sofra um processo por algo que sequer existiu, seja no processo de família, seja no processo criminal. É muito importante ter uma defesa técnica adequada. Portanto, eu quero passar alguns conceitos para vocês de como descobrir ou como fazer o chat falso, como descobrir que o chat é falso. Lembrando, hoje nós baseamos em 2 tipos de análise. Ou nós temos a fonte daquele chat, os equipamentos, os celulares, e normalmente é muito bom porque eu tenho outras fontes de informação, correlaciono o sistema operacional, memória, correlaciono processos, correlaciono atividades do aplicativo, logs, ou as partes dizem, olha, eu não tenho mais nada, meu celular já foi, eu já vendi, foi roubado. O próprio advogado orienta para não dar acesso, razão pela qual nós vamos trabalhar com os arquivos digitais que temos em mão. A perícia digital hoje é uma grande realidade, um campo de mercado crescente, e eu me dedico desde 2007 a ensinar profissionais. Já formei dezenas de profissionais para atuar na área de perícia com segurança, realmente atuando no judiciário, tendo casos reais e contribuindo com esse papel indispensável que é o papel pericial, nos casos em que o judiciário vai julgar, mas precisa antes esclarecer esse ponto controvertido. Muito se falou, nossa, dá para fazer chat falso, que coisa, mas nós que somos peritos já conhecemos isso há muito tempo. Trago aqui para vocês apenas um dos exemplos aqui que nós temos, né? Olha só esse aplicativo aqui, ó, o WhatsApp Fake Chat. Olha lá que interessante. Eu venho aqui, posso mudar aqui dados, posso colocar meu nome, ó, José Milagre. Posso colocar meu nome aqui. Opa, eu tenho TIM, eu não tenho Claro, tenho que tomar cuidado com isso. Era de manhã que eu quero provar que aconteceu, eu estava online, contato, qual que é o nome do contato? Vou nos dados de bateria, pô, de manhã a bateria estava cheia, ele já vai mudando a bateria. Vou nos dados da conexão, pô, eu não estava usando Wi-Fi não, eu estava usando aí um 4G. Olha lá, ele já muda para 4G. O sinal, aqui ele já muda o sinal. E aí eu vou e coloco as mensagens, ó. Gray Blue, a mensagem da pessoa, é só colocar aqui, ó, DD to Conversation, e ele vai adicionar. E Green Blue aqui você pode até marcar confirmando que a pessoa leu a conversa, e aí você baixa esse conteúdo. Isso é apenas um dos exemplos, existem exemplos mais sofisticados que eu consigo inclusive editar metadados para evitar qualquer tipo de questionamento se aquilo existiu ou não existiu, e vai ser muito difícil para o perito. A gente já tem aqui umas técnicas para identificar a edição de metadados e de acordo com os arquivos a gente adota uma estratégia diferente. Simplesmente pegou essa imagem original aqui de uma conversa e fez o que com essa imagem, pessoal? Fez a montagem
dessa imagem. Como eu mostrei para vocês, chegou essa imagem para periciar e aqui eu analisei os detalhes dessa imagem no editor de EXIF. Percebam aqui, né? Eu tenho aqui PNG, eu tenho o tamanho, eu tenho a data de modificação, acesso e modificação nas permissões. Aqui eu tenho o tamanho, isso é muito importante a gente analisar justamente o tamanho. Para quê? Para evitar aqui que a gente tenha uma divergência, o tamanho deve conferir com o print no dispositivo e do aplicativo que foi gerado. Isso é muito importante, né? Aqui eu tenho esse padrão deflate inflate, que não é um padrão comum, porque eu considero que para um celular preciso de compactação. E aqui eu tenho outros metadados. Quando eu comparo isso com o print original, percebam, o nome do arquivo eu não devo considerar. Aqui eu tenho os metadados e aqui eu tenho uma codificação progressiva DCT, ou seja, porque eu estou falando de JPEG. Percebam que muda o image size, muda, olha lá, 739.600 e aqui 391.709. Então já são indícios de que algo pode não corresponder a um print daquele dispositivo. Mas nós podemos avançar, logicamente, e correlacionar outras fontes. Eu preciso identificar uma montagem. Imagine então que alguém foi lá e alterou, né? Baixou essa imagem real, mas depois fez uma montagem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma montagem sendo feita. Então abri aqui o Photoshop, aqui eu poderia criar uma camadinha, eu poderia simplesmente aqui vir, peguei a cor certinha aqui no conta-gotas para não ter nenhum tipo de erro, ó. Peguei a cor certinha aqui no conta-gotas e apagar um trecho de uma mensagem, olha lá. Salvei novamente e aí isso vai ser considerado em juízo? É isso que nós vamos ver. Para isso nós temos outras ferramentas que eu mostro para você, como a Photo Forensics. Olha só a Photo Forensics. Essa é a Photo Forensics. Eu abri aqui especificamente na Photo Forensics aquela imagem e aqui é muito interessante, eu gosto muito aqui dessa disposição aqui, que é o ILA, que vocês vão ver aqui, ó, Error Level Analysis. Esse Error Level Analysis, ele vai identificar áreas da imagem que está com diferença de compressão. Então, por exemplo, né, com as imagens JPEG, a imagem toda pode estar no mesmo nível, mas se existem erros de compressão, como por exemplo um salvar posterior, o ILA, o Error Level Analysis, ele vai dar uma diferença de frequência, ele vai dar uma diferença de textura e é isso que nós podemos identificar. É isso que eu vi aqui, olha só no ILA aqui, ó. Quando você passa aqui, ó, você já identifica aqui uma pequena variação aqui, um pequeno ruído aqui em relação ao conteúdo que pode ter sido apagado. E olha que interessante, até a marca d'água aqui, ó, olá, estou encaminhando uma mensagem. Até a marca d'água borrou, ó. Então ele borra possíveis diferenças ligadas aí a padrões de compressão. Isso já é interessante, já seria um indício aí, né? Olha só, de uma montagem com essa imagem que nós já tínhamos analisado aqui os metadados, mas vamos avançar mais outros pontos. Outros pontos interessantes aqui são os hidden pixels também. Nesse caso aqui a gente não encontrou hidden pixel. O percentual de JPEG, olha lá, ó, é um PNG. Então ele não trabalhou com um percentual de JPEG. A gente vai ver que especificamente quando eu estou trabalhando com JPEG, ele faz compressão. Então isso aqui já é um indício de que isso é um PNG, ou seja, não fez compressão. E os sistemas que geram print, sistemas operacionais, gerariam esse padrão? Essa é a questão que se coloca. Os metadados, e aqui a gente vai ver coisas interessantes. Olha lá, eu tenho tamanho da imagem, o RGB, o Deflate Inflate e olha só o XMP Adobe. Tá aqui, ó. Adobe XMP Core 6, taranã, taranã, Adobe Photoshop 22 e tem até as datas certinhas aqui, ó, da edição. Então, Color Mode, Instância ID, Document ID, isso aqui são os hashes aqui do documento. Criou e salvou o documento, quando que foi feita essa criação, histórico, então aqui existe um indício de edição. Isso poderia ser considerado no ILA, a gente analisa a análise visual, mas a análise de metadados é muito importante. Em alguns casos, eu consideraria até você fazer uma análise de strings, ó,
que é, olha só quantos strings interessantes nós já encontramos, e um deles está aqui, ó, Adobe, olha lá, que já dão indícios de que efetivamente esse print foi editado. É lógico que pode ser que ele faça essas edições em outros programas, em outras formas, tente sanitizar, e esse é o desafio do perito, né? Se fosse tão simples assim, era só meia hora eu fazer esse tipo de análise e resolver. Eu vou precisar primeiro identificar todos os detalhes, até a versão que tem aqui, ó. Até a versão para Windows, ó, eu consigo ver nas strings. Então, olha só, o Ila pegou aqui. O Photo Forensics é bem interessante. Se eu fosse analisar uma imagem original no Photo Forensics, olha lá que interessante, ó. Uma imagem original no Photo Forensics, não tem distorção, né? Uma imagem recebida pelo WhatsApp. Os metadados são sanitizados, são metadados do WhatsApp. As strings também são sanitizadas, mas o mais interessante aqui é o percentual JPEG. Ó, perceba, ele mantém sempre aí uns 75, 80. É muito comum as imagens que vão e vêm no WhatsApp manterem esse padrão. Vamos lá, outro print também, ó, outro print feito no computador. Também aqui eu vou dar uma olhada no ILA, aparentemente, ó, percebam como tá tudo limpinho, né? Não tem nenhum ruído. E no percentual, 80%. Então, por que 80%? Né? O que é o JPEG percentual? É uma compressão. Você vem aqui em tutoriais, ó, você descobre exatamente em Tools as funções. Ó. É a qualidade do JPEG. E aqui ele considera o quê? Ó? Ele considera, por exemplo, que um PNG ele não perde qualidade, ele estaria 100% da sua qualidade. Então aquela imagem que nós recebemos já é um PNG, não seria em tese um padrão adequado para prints em um celular específico. E além disso existem indícios de manipulação pelo Photoshop. E esses são os encontráveis. Então isso são apenas alguns dos indícios que nós podemos iniciar em uma análise envolvendo imagens, documentos, arquivos, prints e conversas. Como eu disse a vocês, não é tudo, nós sempre trabalhamos com o princípio da fossilização, nada vai aparecer, é montagem, né? Uma bandeira é montagem. Dan Farmer e Vietes Vanema colocam muito bem, né? Evidências digitais são como fósseis, não tem um braço, não tem uma perna, mas nós podemos, analisando aquilo, traçar conclusões razoáveis do que existiu. E esse é só o início. Aí nós temos outras análises, outros processos. Nunca me baseio em uma única análise, sempre fazendo um conjunto de análises e definindo a estratégia a partir do caso. Nós conseguimos identificar como é fácil criar conversas via realizadores ou editores de falsas conversas de WhatsApp. Isso é muito comum. E principalmente é importante destacar também que é muito fácil hoje em dia você editar os metadados. Na própria ferramenta Decipher, eu posso pegar a imagem e colocar ela aqui, ó, limpar ela, fazer uma destruição de metadados, o que vai trabalhar, o que vai prejudicar o trabalho do perito. Posso colocar como uma imagem como do Facebook e posso substituir o geotag aqui também. Ó. Então se essa imagem, eu tirei essa imagem em São Paulo, eu quero trocar o geotag aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e copiar, né, uma geolocalização nova e ela vai colar lá, e logicamente tem que ter o premium aqui para fazer esse serviço, mas ela vai colar ali a geolocalização e eu vou gerar uma imagem especificamente com uma nova geolocalização. Portanto, o nosso trabalho é esse, é identificar, mostrar que existe, identificar das fontes dos dispositivos, sempre fazer uma coleta específica do dispositivo, informações ali, uma anamnese, porque isso pode ser importante para identificar padrões que não correspondem a um print daquele dispositivo. Extrair metadados, sempre com muito cuidado para identificar esses tipos de sanitizadores de metadados e alteração. Quando eu altero um metadado, aquele change time vai mudar. E como nós vimos, quando é um print, não é para ter uma divergência muito longa de datas, né, entre a data de acesso, criação e modificação. Então, por isso, todas essas questões a gente vai pegando com a prática no sentido de contribuir com as partes e com os juízes para efetivamente demonstrar se é uma montagem ou se não é uma montagem em um caso legal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe, mais pessoas podem querer atuar na área de perícia ou podem precisar de perícias na área de detecção de fake, chats, de conversas falsas, assinaturas ou documentos que estão sendo questionados e que as partes não reconhecem, balancetes, faturamento, e-mails trocados. Para cada artefato digital, isso é que é o brilhante da perícia digital, eu tenho um método diferente. Esse método focado em imagens, existem outras tecnologias, mas para cada artefato
nós vamos trabalhar outras técnicas, sempre começando da técnica, é assim, identificando se existem ferramentas que automatizam a técnica, até porque o perito tem prazo. Valeu seu like, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal aí para que a gente continue produzindo esse conteúdo que é semanal, é gratuito e é exclusivo para toda a comunidade que se interessa por direito, segurança, perícia digital e esses temas correlatos. Um abraço a todos, deixe seu comentário se você já faz perícias, qual é a sua metodologia, quais são as ferramentas, o que você indica, quais outras fontes de evidência podem ser úteis para analisar um fake chat e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.